Bom, vamos falar agora do ego e sua relação com esse ambiente da política. Qual o papel do ego e como ele ajuda nesse processo dessa polarização? Qual a sua relação com isso? Bom, em primeiro lugar, tem uma crença negativa, em cima do ego, mas é ele que impulsiona a consciência para a individualização. Ele é uma parte essencial do processo, porque a gente está numa consciência coletiva que faz parte do processo de desenvolvimento da consciência humana em direção à consciência individual. Cada ser humano ele é uma expressão única. Então, o ego ajuda o ser humano a se perceber, a sair dessa corrente coletiva e perceber a si próprio como uma entidade única. Acontece que durante esse processo de autopercepção, a gente pode olhar muito para si próprio e gerar um egoísmo, olhar exclusivamente para mim mesmo e o indivíduo se tornar egoísta em cima disso. Porque o ego ele ganha uma força tão grande que eu dou mais valor para mim do que para o mundo e para os outros. E numa etapa posterior, a gente tem que sair desse egoísmo em direção ao altruísmo. Ou seja, perceber o outro, valorizar a vivência alheia, sair de dentro de si. O ego, muitas vezes, ele é chamado de veículo do sofrimento. E ele tem uma razão do pessoal chamar assim, porque realmente para você sair do amor egoísta e narcisista em direção ao amor ao próximo e ao amor universal, sair do egoísmo para o altruísmo, muitas vezes é um processo doloroso, bem doloroso inclusive, Mas é um processo natural e super normal, correto na verdade, porque o processo de sair da consciência coletiva para a consciência individual, para o ponto focal, do todo para o focal no indivíduo, é uma magia incrível. É um processo fantástico, na verdade. Bom, qual a relação desse processo com a polarização política? A gente sai a princípio de uma consciência coletiva, onde a gente segue um fluxo de pensamento coletivo com pouco ou nenhum discernimento para uma consciência mais individualizada, porém egoísta. Esse é o processo natural do desenvolvimento da consciência. Nos seres menos individualizados, o fluxo de ação é menos ponderado e o pensamento é menos crítico, com pouco ou nenhum discernimento, que age num processo quase que instintivo de sobrevivência. Eles agem a partir de uma impressão mais bruta da realidade, com o impulso instintivo do que seria melhor para eles. Já no ser mais individualizado, porém ainda mergulhado no egoísmo, ele segue um fluxo do que é melhor para si, quase que exclusivamente. E não só material, mas psicologicamente também. Então, nesse processo, se o indivíduo ainda está nesse processo mais egoísta, até as ações que parecem ser altruístas podem não ser. Ele pode estar querendo agindo por um reconhecimento individual. Olha como ele é bom, ou ele é altruísta, como ele é bom com as pessoas e etc. Acontece que durante esses processos, essas duas etapas, o ser humano muitas vezes que não tem o discernimento porque não está individualizado suficientemente, ou ainda está com o ego pensando em si, muito egoísta, ele age muitas vezes passando por cima do que é ético e moral e correto. Enquanto a pessoa pouco individualizada pouco pondera as ações, as questões, o egoísta ele não dá o braço a torcer. Que o ego não quer sair em déficit. Ele tem que estar por cima, ele tem a necessidade de estar certo e de autoafirmar. E se você questionar ou confrontar, ele tende a atacar o interlocutor.
e fugir do ponto focal, da questão colocada. Isso é muito comum, você vê na internet isso direto, né? Você questiona algum aspecto nesse âmbito político e a pessoa foge do tema. Ataca o interlocutor ou joga a questão para outro lado, fugindo, fechando os olhos para a questão em si, para o ponto focal, que é o reflexo da individualidade. Na verdade, quanto mais individualizado você está, você é capaz de pontuar a questão. Você não globaliza ou generaliza as questões, você pontua. Isto é correto, este é o tema da questão, e você entra nesse aspecto. Só que a pessoa, quando ela está muito pouco individualizada, ela não vai ter esse discernimento. Então ela não vai ter como argumentar, então ela vai tender a ficar repetindo o chavão, ou o egoísta não vai querer dar o braço a torcer. O cara que tem um ego muito grande, ele vai querer se considerar certo, então ele vai atacar o interlocutor partindo até agressão verbal e inclusive podendo chegar à agressão física, e vocês estão acompanhando esse processo acontecer aí na internet diariamente, nessa questão política, né? Nessa polaridade direita e esquerda. E essa ação do egoísta ou do pouco individualizado, ela não tem viés ideológico, ela atua de ambos os lados. Porém, a gente já está encontrando as pessoas que estão saindo do egoísmo para o altruísmo. Eu acredito que o grande gatilho para esse processo seja o equilíbrio entre as duas correntes que eu falei no primeiro vídeo, a corrente do coração e a corrente do cérebro, aliada a um processo de individualização. Esses seriam os grandes reformadores da nossa sociedade, né? Para a gente conseguir alcançar aí uma nova etapa da consciência e uma nova etapa das nossas relações sociais e humanas, né? Mas no momento ainda a gente está nesse grande limiar onde a polarização ainda está muito evidente. É visível a grande desarmonia que isso está gerando nas pessoas e na sociedade, né? Então, o aspecto principal para se caminhar para um novo âmbito é o autoconhecimento. Então eu pergunto para você, onde você se encontra nesse processo? No próximo vídeo eu vou tentar trazer exemplos atuais ali da discussão de direita e esquerda, pontuando esse aspecto tanto da falta de individuação quanto do egoísmo exacerbado, do ego muito forte atuando na discussão. E vou trazer também os outros dois aspectos importantes que eu considero muito importantes para a situação atual, que é esse ser humano já com uma consciência altruísta, saindo de si para o mundo, e o outro aspecto é o ser humano bem individualizado, mas que ele tem a corrente do coração em déficit e ele se torna insensível ao outro ser humano.